Entrevistas Pop News. Bom, então vamos lá. Primeiramente, recebendo aqui então o nosso querido Marcel, né? Marcel, fala um pouquinho, antes de mais nada, como que começou esse trabalho de proporcionar, né? O pessoal tá conhecendo Israel, como que foi a sua experiência no início, pra galera conhecer um pouquinho mais quem é o Marcel. Ah, legal. Eu viajei para Israel em 2000, né? E aí, eu conhecendo as pessoas, né? Conhecendo grupos que viajavam para Israel, como estou ligado à religião, né? Sou pastor. E através das viagens, comecei a formar os meus grupos para levar até Israel. E através desses grupos foi crescendo. Sempre o povo cristão tem interesse em viajar para Israel, tem vontade de conhecer o país, a história de Jesus, a história de Deus, as cidades, né? E foi criando um público para isso, né? Então eu viajo lá há um bom tempo, são várias viagens. Hoje eu não trabalho mais com grupos grandes, né? Trabalho com grupos mais seletos, mais particulares, com mais tempo de viagem, né? As minhas viagens, elas duram de 15 a 20 dias em Israel hoje. Olha que bacana, estamos recebendo também aqui no nosso estúdio a nossa diretora Viviane Campolim. Boa tarde, Vi. Olá, Maiara, Juliano, Marcel, meu grande amigo de décadas, né, Marcel? E eu gosto desse assunto, né, sobre a história, mas assim, sobre história mesmo eu vim falar, porque eu acho que esse assunto de guerra não é sobre religião, é mais história, né, Marcel? História. Então eu quero tentar colaborar aqui com números, com localizações e entrar aí numa boa história para explicar um pouco como que aconteceu essa rivalidade, né, que principalmente o Hamas, que é um grupo terrorista, tem contra aquele pedacinho minúsculo ali de terra, não só ali, como qualquer judeu do mundo inteiro. Eles têm já escrito no Ancorão, é isso, né, Marcel? Isso. Que é o povo que eles têm que destruir. Então, uma coisa assim que vem do poder de quem lidera o povo, de um pensamento que eles têm, que para eles terem um pedaço de terra, eles precisam destruir o povo judeu. Não só o povo judeu, mas nos livros, se vocês pegarem aí os livros do Ancorão e até na Constituição de alguns países, como a Síria, né? A Palestina mesmo, assim, né? O governo do Hamas tem dentro da lei deles de ser na Constituição. Na Constituição. Na Constituição da Síria. É a mesma coisa se o Brasil na Constituição tivesse lá para destruir tal país. Então, e a Síria vem, né, ao longo das décadas financiando o grupo Hamas. Pois na Constituição deles é sabido por todos, é só pesquisar, que é para destruir o povo judeu. Então é uma história aí bem mais complexa do que a gente vê nos noticiários. Exatamente isso, né? Queria deixar bem claro, como a Viviane falou, né? A guerra de Israel não é contra um povo da Palestina, não é contra os palestinos. A Viviane foi para Israel, ela sabe disso, que os motoristas de ônibus que trabalham conosco lá são palestinos, sofrem com a guerra, sofrem com o poder do Hamas, que aproveita eles para isso, né? Então, a guerra, eu falo a nossa guerra, porque eu passo a ser a minha guerra também, contra o Hamas. E é bom deixar claro isso, né, Viviane? Sim, que a mídia, ela fala que é contra o palestino, contra a Palestina. Não, é contra uns terroristas chamado Grupo Hamas, Hezbollah e o ISIS. O povo palesteu não representa o Hamas. O Hamas não representa o povo palesteu. Eu tive a oportunidade de estar na terra de Israel em 2017. Fui para algumas cidades que é dominado pela Palestina. É um pouco tenso, né? Porque eles não gostam muito de toque de marido e mulher. E eu fui com meu esposo. E em Israel eu já me senti à vontade. Porque em Israel, como o Marcel falou, lá nós encontramos pessoas muçulmanos, cristãos e judaísmo, as três religiões lá que predominam, todos trabalhando juntos. Os comércios, as igrejas, os templos, nas ruas, todos. Inclusive,
muçulmanos, cristãos e judeus que moram em Israel, eles têm plena cidadania lá, né? Eles votam, eles estudam, eles se formam. De 10 anos para cá aumentou 400% a entrada de adolescentes nas universidades de Israel. Então, eles têm uma vida normal lá, né, Marcel? Sim. Em 2022 foi liberado para as pessoas moradoras da faixa de Gaza 8 mil acessos. Para eles conseguirem entrar em Israel, liberado para trabalhar. Eles saem de manhã, trabalham em Israel e voltam para dentro da faixa de Gaza, que é um trecho da Palestina, né? Foi descoberto ontem, através dos meus contatos, que desses 8 mil deles levou informações de Israel para dentro o grupo Hamas, forçado a contar, entendeu? Forçado a contar, senão não entra mais, não tem esse acesso e morre lá dentro, né? No entanto, hoje, por exemplo, não sai ninguém da faixa de Gaza, nem brasileiro, nem ninguém, nem egípcio, nem jordaniano, não está liberado para sair. Mas para entrar, entrou hoje dentro da faixa de Gaza 16 caminhões de combustíveis dentro de uma guerra. E Israel já voltou, né, a enviar água diante de toda essa situação, mas a escassez de água lá é grande também devido aos próprios que comandam lá a terra da faixa de Gaza. Eles muitas vezes fazem os arsenais de guerra lá dentro, né, Marcel? Isso. Porque é muito difícil entrar armamento ali por conta de Israel ser o maior exército do mundo. E por que Israel é o maior exército do mundo, gente? Desde que Israel existe, eles enfrentam, né, adversidades. Dentro da história, já foram mais de 50 guerras contra Israel. Dessas 50 guerras, 12 delas, Israel precisou reconstruir a sua terra, a sua cidade, o seu povo. E no Holocausto, né, que é uma coisa assim maior e tocante mesmo no mundo inteiro, que foram exterminados 1/3 dos judeus, né, eram 18 milhões e 1/3 deles foram, né, infelizmente mortos no Holocausto. E hoje, até hoje, né, desde que acabou a Segunda Guerra em 43, 44, hoje eles não alcançam os 18 milhões ainda. Hoje, segundo as pesquisas, os judeus ainda estão na casa de 15 milhões. Então é um povo que precisou mesmo se armar, estudar e recrutar jovens para aprender sobre guerra, né? Porque a história deles é uma história que sempre foi de guerra biblicamente, e Israel é de judeus, né, Marcel? Isso. Biblicamente. Mas não vamos falar hoje de Bíblia, porque historicamente, né, as guerras também, com as mudanças e ganhos e perdas de grupo, Israel conquistou aquele pedacinho de terra. E em 48 a ONU oficialmente deu essa terra para esse povo que sofria. Em 1948, a ONU reconheceu que essa terra, sim, teria que ficar com os judeus. Aí que começou de novo a guerra, né? Oswaldo Aranha votou, né, concordando com a Israel como um país, né? Como a Viviane falou, no Holocausto morreu 6 milhões de judeus, né? 1/3 dos judeus, certo? Né? E 1 milhão só de crianças. Né? Se a Viviane conheceu lá, eu tenho certeza disso. Eu conheci, ela foi, até né? Me arrepia. Eu conheci o Museu de Israel do Holocausto. O Museu do Holocausto, que é triste você ir lá. Eu levo os grupos lá para deixar claro, eles têm que ver, né? Para que isso não mais aconteça realmente, né? E tem um lugar que a Viviane foi, que é um lugar lá dentro do Museu do Holocausto, e pronuncia o nome das crianças que morreram na época. E as velas, né? E as velas acesas. Cada alma. Uma vela acesa através dos espelhos, né? Reflete essas velas. Então você vai andando num corredor escuro e cada vela representa uma criança que morreu. Uma alma, né? O meu filho, o nome dele é Davi, pelo amor que eu tenho por Israel. Eu tava lá e eu tava com um grupo, e quando fui entrar, pronunciou o nome de Ben Davi. Cara, isso destruiu comigo assim, de uma maneira... Fiquei muito abalado. Na verdade, quem entra naquele museu é uma coisa muito
é uma coisa que vem dos céus mesmo. Mesmo você sem conhecer aquela história, você entra, automaticamente você é tocado. Eu chorei do primeiro corredor ao último, porque lá eles dividem a história por corredores. Estações. Eu saí dali transformada. Dali em diante, 2015, 2016, eu comecei a estudar muito sobre a história bíblica e a história mesmo das guerras, né, entre povos. E isso me encanta, me faz mais forte, porque eu vejo que o brasileiro é abençoado, gente. O brasileiro é muito abençoado, porque, né, nós vemos aí países ditadores, né, que estão aí com o povo sofrendo, o socialismo que eles pregam, mas o que na verdade a gente vê é que os mais pobres sempre, né, ficam mais pobres, mas ficam sempre mais ricos. Uhum. E eu vejo que na Síria, né, o governo da Síria, um dos maiores best friends dele é o ditador da Coreia do Norte. Então a gente tem aí uma noção sobre o que Israel está enfrentando. Mas claro, todo mundo sofre, né? Sim, todo mundo sofre, né? E uma das coisas que a gente tem deixado claro nas entrevistas que tenho dado, o pessoal tem me procurado para saber, né? Israel, quanto mais persegue Israel, mais ele cresce. Então, eles olham, existe um escrito na Cabala que o meu coração está flechado pelo lado, mas pelo outro lado está se alegrando. Porque eles usam o choro para alimentar uma alegria. Então, quanto mais eles atacam, mais Israel cresce. E eu vi numa entrevista aí essa semana, fiquei indignado, a gente tem vontade até de entrar no assunto. Falou sobre o crescimento, né, de Israel dentro da Palestina. Israel realmente cresceu, porque vai crescer e existe uma promessa que vai crescer, né? Mas só que Israel não invade, Israel compra terras. Então tem muito árabe que vende as terras que pertenciam a ele, vende para judeu, então automaticamente cresce, entendeu? Não é porque ele invadiu, comprou, né? Até próximo à Cidade Velha, né? Onde chama a Cidadela de Davi, tem uma área urbana que pertence à Palestina, uma área grande, e teve umas escavações. Eu tive o prazer de estar bem próximo, estava viajando lá e tinham acabado de começar as escavações, e nessas escavações encontra várias coisas, né? E foi um árabe que vendeu, um palestino vendeu para Israel, e ele estava vendendo coisas que se encontravam nesse terreno, né? E eu tenho uma moeda aí de 2.000 anos atrás que eu comprei lá através dele, porque ele revende aquilo que encontra na terra. Ele vende a terra e fala assim, ó, tudo que encontrar aqui você dá para mim vender e fazer dinheiro. Para quem não conhece a Cidade Velha, lá tem uma mesquita construída pelos árabes, né? E eles dominam lá. Então tem a Cidade Velha de Davi, toda a muralha lá, né, do templo, que é o Kotel. Tem a parte cristã, que é onde celebram o corpo, né, de Jesus. E tem também no mesmo morro uma das principais mesquitas dos muçulmanos. Então, como Israel é tolerante, né? No mesmo morro, que é um morro muito importante ali biblicamente, historicamente, estão as 3 principais religiões ali, daquele pedacinho de terra ali de Israel. Se a gente olhar no mapa, gente, eu faço até um desafio aí para os pais que querem explicar um pouco para as crianças sobre o pedacinho de terra de Israel e o pedaço de terra dos árabes, etc e tal. A gente abre o mapa, são dezenas de países em volta, todos árabes, né, Marcel? Todos árabes. E países riquíssimos, como Catar, onde tivemos, né, a última Copa do Mundo. Tem o Emirado Árabe. E ali são países riquíssimos. E por que não ajudam o povo que está lá na faixa de Gaza, né? É uma pergunta bastante recorrente que me fazem. O próprio Egito, né? Vamos falar sobre o Egito. O Egito está encostado, né? Não tem... Faz divisa com a faixa de Gaza. Faz divisa com a faixa de Gaza, certo? A ONU tentou, o Brasil tentou, o Papa tentou, várias pessoas tentaram para que ele abram as fronteiras, para que o povo que está acuado num canto, vamos falar assim, porque eles se acuaram num canto, são mais de as numerações.
Pode falar. Pode continuar. Eles são acuados nesse canto, são mais de 1.300.000 pessoas que foram em direção ao Egito, né? Estão esperando o Egito abrir essa fronteira. Se eles são árabes, são amigos, são da mesma religião, por que não abre? Por que não dá acesso? Então. Porque sabe que é problema. Eles sabem que é problema, entendeu? E é um país dominado por árabes, né? É o Egito. Isso. E aí, quando me perguntam isso, eu também tenho dificuldade de explicar. Uma das coisas que eu consigo explicar é que, assim, no mundo temos 1,8 bilhões de muçulmanos. Aproximadamente desse 1,8 bilhões são aqueles radicais terroristas que sempre estão planejando fazer algo de mal ali. Porque, como eu te falei, tem países que na Constituição pede para exterminar judeus e no Alcorão também. Então, se a gente fizer uma conta assim, de 15 a 20% desse 1,8 bilhões de pessoas muçulmanas, né, árabes, são em torno de 300 milhões de pessoas. Então, desses 300 milhões de pessoas que podem ser radicais, que podem fazer mal ali para o seu país, é uma das explicações que eu dou do porquê das dezenas de países árabes ali, ninguém acolhe a faixa de Gaza. Porque se entram lá em determinado país, o que vai acontecer? Pode surgir alguma coisa que o país tenha que ir contra os próprios irmãos, vamos dizer assim. Exatamente. Então é muito, são 300 milhões mais ou menos de grupos, de pessoas radicais que realmente querem exterminar determinada raça, entre aspas. Israel agora, há pouco tempo atrás, eles fizeram alguns estudos, né, e descobriram uns poços. E esses poços, ele tem muito gás. E através dos gás que hoje existe lá, o valor estimado nos 3 poços são 13 bilhões de dólares, certo? E o que acontece? Por que a faixa de Gaza se levantou e a Síria se levantou também, e o Líbano? Porque Israel fez um acordo com os Emirados Árabes, né? Para que esse gás passasse pela terra. Porque passasse pela terra deles para chegar na Europa. É um acordo comercial, Um acordo né? comercial. Por quê? Porque com a guerra na Rússia, na Ucrânia, esses gases foram desligados. Há um tempo atrás nós escutamos isso, que iam passar muito frio no inverno, comida, tal, como está acontecendo, né? Israel fez um acordo comercial. Nós temos o gás e vocês têm a terra. Vamos fazer um acordo? Fizeram acordo. Então aí esses países que vivem do terrorismo, mas por que vão dar dinheiro para eles, para nossos irmãos árabes, não vai dar dinheiro para nós? Então por isso que formou toda essa... inaceitável para eles que um país como que é o Líbano faça acordo com Israel. Isso. Então aí levantou tudo, né? Mas assim, nós veremos no passar do tempo muitas explicações, como o Marcel falou. Tem muita informação que saiu da próprias pessoas que entram e saem da faixa de Gaza para trabalhar. Só que isso a mídia não vai poder falar agora, porque nem as investigações lá, né, da IDF tá falando. Então, eu acho que daqui 1 mês, 2 meses, eles vão mostrar do porquê que eles precisam que esvazie os hospitais, do porquê que eles precisam que saiam das escolas, do porquê que eles estão em determinada área atacando. Então, eu acho que tudo vai ficar mais claro. Eu conheço um trabalho, eu tive o prazer de conhecer em 2 lugares. Um em Israel e um na Jordânia, ao norte, que chama Os Médicos Sem Fronteiras. É um trabalho muito sério, um trabalho que vive de doações, é um trabalho respeitado pelo mundo todo, né? No entanto, Netanyahu aceitou, através do pedido do Médicos Sem Fronteiras, para poder dar mais um tempo para evacuar as pessoas de lá. E eles estão em cima desse trabalho, entendeu? De um trabalho que não é ligado a governo nenhum. Eles são independentes, Eles né? são independentes. Os Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras são independentes. E faz um trabalho maravilhoso. E alguns perderam a vida, né, gente? Perderam a vida. E aí eles pediram um tempo. No entanto, existe, não sei se são 50 ou 500 grávidas que estão para ganhar nenê ao decorrer dessas semanas que estão dentro dos hospitais na faixa de Gaza. Então, os Médicos Sem Fronteiras pediu para Israel segurar. No entanto, se você olhar as notícias de hoje, não tem nada. Para que eles consigam evacuar
essas pessoas. Aí que o Hamas fez, foi lá e colocou caminhões na frente para que não saiam. Bloqueou lá vamos dizer, o corredor humanitário, alguma coisa assim ou não? Isso. Bloqueou. Olha só. Entendendo? Tipo, como é que pode isso, entendendo? Então, para um guerrilheiro que entra dentro de uma casa, mata o pai e a mãe, o pai mata o pai e a mãe e os filhos, leva a filha de 10 anos é sequestrada, para eles é normal. Você vê o quão extremista mesmo, né, eles são. Até tem uma notícia que falou o seguinte, que agora Israel, ela vai para exterminar mesmo aí o Hamas, né? Isso. Mas também tem uma informação que tá falando que agora também pode ser que Israel ocupe Gaza. Tem essa possibilidade? Como que o senhor vê assim, de repente? A ordem é para exterminar, né? Como é possível o Egito abrir algum exterminar é impossível, porque alguns já fugiram, até fugiram pelo mar, né? Eles atravessaram no Egito por mar, fugindo, né? Alguns grupos de americanos também saíram autorizadamente, claro, pelo mar, né? Porque fecharam ali, tiraram acesso, tá difícil sair por Gaza. Até porque como que vai sair 1.800.000 pessoas, gente, pro Egito? O Egito já não é um país rico. Não, e a Península do Sinai, né? Como que recebe mais de 1 milhão de pessoas? É humanamente impossível, né, Marcelo? Humanamente falando, e outra coisa, você chegou no Sinai, né? Fui no Monte Sinai, fui na Península do Sinai. Então, ali é encostado com a Península do Sinai, né? É o deserto que chega a calor a 50 graus. E não tem acesso. Existe uma estrada que leva você ao leste de Israel, né? Não tem água, existe uma estrada que vai levar você para dentro de Israel. Aí a outra estrada é só montanhas. Como que 1.300.000 pessoas vai para as montanhas? Então o que acontece? Israel quer invadir, quer tomar Gaza, quer tomar o território, administrar né? E devolver. Ah, entendi. Eu falei ocupar, na verdade eu vi um jornalista que falou a possibilidade de reintegrar Gaza novamente, alguma coisa assim. Não. No caso não, né? Não, Israel não quer tomar conta de lá, não. Quer lá administrar e dizer, esse líder é boa pessoa para vocês. Acertar a casa. Vamos acertar a casa e vocês voltam e a gente volta a distribuir gratuitamente água, luz, mantimento. Entendeu? O que a gente vê nos noticiários aí é claramente que eles querem exterminar os terroristas. Isso. Dentre a população de 1.800.000 ali, tem terrorista que não vai estar na guerra. Não tem cara, não tem cor. Assim, mas isso é tudo que faz parte de uma operação, né? Isso, uma operação. Se eles chegarem a dominar ali e ter que reerguer aquela cidade e ter que administrar ali, eles vão passar ainda por muitos conflitos, creio eu, porque as crianças ali, desde que começam a alfabetização, né, Marcel? Isso. Elas já são ensinadas que o povo judeu é um povo que precisa ser exterminado. Então eu acho que isso a gente ainda vai reeducar, né? Infelizmente ter que assistir a algumas guerras. Isso. Mas eu acho que como essa agora, neste início que está acontecendo, e como a gente já escuta que eles falam, né? Que daqui para frente vai ficar mais tenso e forte o ataque aos terroristas. Então eu acho que vai perdurar aí alguns meses. E muitas vidas vão, infelizmente, se perderem. Pessoas boas, inocentes. Que é o que, infelizmente, uma guerra traz, né? Provoca, né? Ninguém ganha com a guerra, né? Ninguém ganha com a guerra. E agora nesse xadrez aí político assim também, né, envolvendo outros países, dá pra ver que, por exemplo, a situação ali é Gaza, aí tem o Hamas, né, tá lá Israel combatendo, mas aí como que o Marcel vê esses rumores de outros países querendo entrar? Aí como é que fica? Pode intensificar ainda mais, aumentar, vamos generalizar a famosa Terceira Guerra Mundial? No geralzão, como que o senhor faz uma análise aí nesse sentido? Eu olho para um lado, através de amigos lá, que os Estados Unidos, ele veio para Israel não para lutar a favor de Israel. Ele não vai colocar soldado americano para entrar em Gaza. Não, Israel existe um contingente para isso. Os Estados Unidos veio para dizer assim, Líbano, Síria, fica no lugar de vocês porque é uma guerra interna.
Até porque Entendeu? o Benjamin Netanyahu, ele nem aceitou que soldados americanos viessem. Isso. Que é uma guerra que eles Particular. fazem questão É. do grupo ali, militar de Israel, contra os terroristas, né? Vão usar 3%. Israel vai usar 3% da força dela. Da Pra força isso. militar. Da força militar. 3%. Entendeu? Porque é muito pequeno para quantia que tem. Porque Israel é assim, ó. Eles começaram a dizer que vai recrutar soldados, certo? Chamou todos os soldados. Chegou 300 mil soldados para lutar, para invadir. Vamos lá, eles vão entrar na terrestre. Só que veio 50 mil por livre e espontânea vontade. Desses 50 mil, tem pessoas de 60 anos, de 70 anos Teve brasileiro que saiu. lutou em outra, na Guerra dos 6 Dias, e vai lutar agora novamente. Teve um que foi senhor de por 91 anos. segurando uma metralhadora. Então, quando os soldados estavam, acho que ele via nisso, quando os soldados estavam indo em direção a Gaza, a um kibbutz, eles estão acampados próximo a Gaza, né? As próprias famílias vão para fora da casa, levam todos os mantimentos e alimentam os soldados. Então, a união que a gente vê. A união que eles têm é ímpar, né? É ímpar, entendeu? A união que eles têm e a força que eles têm, né? É ímpar. Então, não precisa de alguém dos Estados Unidos para isso. Os Estados Unidos só foi para dizer assim, ó, nós estamos vendo o que está acontecendo, nós vemos que quem começou tudo, Síria, Líbano, fica na de vocês. Então, porque não tem como a Síria lutar com Israel, porque, como posso dizer, é muito distante e muito dinheiro envolvido, eles não têm dinheiro para isso. Entendeu? Os rumores que a gente vê aí da Terceira Guerra Mundial é realmente por causa disso, né? Que pela afinidade que eles têm com a Coreia do Norte, alguns países árabes ali. E a Rússia, né? As grandes potências mundiais ali, tudo envolve, né? Estados Unidos, China. Sim. A gente espera que isso nunca venha a ocorrer, né? Das grandes potências entrarem. Os Emirados Árabes abriram mão, eles não disseram nem sim, nem que não. Então, aí a Síria se acuou, entendeu? Porque a única maneira de eles entrar para Israel vai ter que fazer acordo com a Jordânia, que Israel tem parceria com a Jordânia, e é uma parceria forte. Muito boa, né? Tem parceria com o Egito, que é muito forte. Então só ficou um acesso pelo Líbano, né? E um trecho ali que é encostado com o Mar da Galileia, que é as colinas de Golã. Então ficou muito difícil, uma guerra. Ali o problema que eu vejo maior é o ditador da Coreia do Norte ter muita afinidade com o mandatário do Irã. Mas a gente acredita que isso não possa vir a ocorrer, né? Estava olhando aqui o mapa, os árabes possuem 99,6% do Oriente Médio e Israel tem 0,4%. É aquilo que eu falei no início. Então assim, é muito pequenininho esse território aqui e é imenso o poder bélico que esse país de Israel tem, né, Marcel? Mas diante de tantas guerras e tantos conflitos, eles precisaram crescer, né? Cada geração ali cresce numa situação já de estou pronto para servir a minha terra. Eu falo que Israel é o coração que pulsa da terra, né? É o relógio do mundo, né? Também. Se você ver aí as tecnologias que nós usamos hoje, né? O próprio WhatsApp tecnologia israelense. O Waze é tecnologia israelense, né? Prêmio Nobel. Você vê que a grande maioria ali é judeus. Que estão sempre ali ganhando um título sempre, ou outro. Né? As curas, né? Eu tenho um amigo, ele é palestino, ele mora numa cidade encostada, não com Gaza, ele é o outro lado, né? E o pai dele tinha câncer na cabeça, né? E ele como ele trabalha em Israel, ele tem acesso. Ele conseguiu, né? A cura ele conseguiu a cura do câncer através de Israel, entendeu? Foi curado por lá, entendeu? Você vê, é um povo diferenciado, guerreiro mesmo. Eu tava falando com a minha esposa, eu falei, Ju, olha, a gente vê tanta coisa na história da Bíblia, tudo envolvendo Israel, mas falando um pouco da parte religiosa, né? Eu falei, acho que se algo acontecesse daquele famoso, né? Acho que
ao Apocalipse, sei lá, o começo, Deus voltando, tem tudo a ver com aquela região, porque o que eles passam ali é algo assim que, né, acho que não é à toa mesmo, não é bom. Falando do meu ponto de vista ali, Israel, realmente, aquela região de Jerusalém, a história do mundo é ali mesmo. O relógio do mundo tá ali, gente. Acontece muitas coisas em Israel, né? Todos os dias, né? As informações é muito forte, prosperidade, né? Existe uma promessa para isso acontecer, né? Queria deixar aí, agradecer a oportunidade de falar, deixar muito bem claro, né? Até eles pedem, né? O Airon, um amigo meu, ele acompanha nós de Israel, e ele falou: Marcel, fale e deixe bem claro que a luta de Israel não é contra os palestinos, é a luta contra um grupo terrorista chamado Hamas. Sim, e eu reforço. Vocês estão ouvindo isso, saiba disso. Se alguém fala assim que Israel está lutando com palestino, matando criança de palestino, isso é mentira. Está lutando contra um grupo terrorista chamado Hamas, e eles que provocaram, e eles que procuraram isso. E o Hamas não representa os palestinos. E ele atacou não só Israel, mas até no Brasil. Fala que foi o maior atentado terrorista no Brasil, foi do Hamas lá, que os brasileiros que estão lá, né? Então também. O 11 de setembro tá aí na memória de todo mundo, né? Também é um grupo terrorista. Exatamente, ligado a eles. Ligado ao Hamas. Então é isso aí, estamos com o horário um pouquinho apertado, mas agradecendo aí ao nosso entrevistado de hoje, Marcel Oliveira, e também a Viviane, né? Falando sobre o assunto aí sobre Israel. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima, então. Uma notícia boa aí, né? Eu quero agradecer a oportunidade hoje a Viviane e deixar uma palavra que diz no próprio hino, que diz: das montanhas o cheiro agreste, o vento é uma carícia. Da árvore que dorme em pé de pró, Israel nunca está só. Isso aí, muito obrigada. Agora 12:53.